Bom dia, pessoal. Tá começando mais um Receitas para Ser Feliz. Estou super feliz hoje de estar aqui com a Simone e com a Juliana, depois de um tempinho aí sem a gente ter nenhuma live ao vivo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que essas duas mulheres incríveis aprenderam e vêm aprendendo com a natureza. Elas tiveram aí dentro de uma vivência super especial lá em Serra Grande, no Instituto Etno, na Bahia, e com povos indígenas. Foi uma coisa muito, muito interessante. Eu vou deixar que elas mesmas contem um pouquinho de como é que foi que elas foram para lá, o que aconteceu para a gente começar essa conversa de hoje. Então, bem-vindas. Eu vou aqui na ordem. Primeiro a Ju, a ordem alfabética, Ju primeiro e assim depois. Contem um pouquinho de como é que vocês foram parar lá no Instituto Etno. Bom, vou começar a contar, depois assim vai contando os pedacinhos da história, mas a gente conheceu uma liderança indígena Tupinambá, Maria Graciada, é a mulher que toca esse instituto, essa força feminina que toca esse instituto, e a gente a conheceu a partir de um outro projeto que trabalha com jovens, chamado Jovens no Centro, e a gente teve o privilégio de dar de cara com essa a força da natureza no centro de São Paulo, fazendo uma abertura na Praça Roosevelt com cantos indígenas para vários jovens. E foi um encontro de almas mesmo, né? Todas nós três. E Maria contou um dia vocês vão parar lá na minha casa. Imagina, gente, lá no centrão de São Paulo. E foi aí que começou esse encontro, numa época que eu vou falar um pouquinho do como que eu estava vivendo, depois vou passar para si, mas estava vivendo grandes transformações na minha vida, estava num tempo onde eu precisava tomar várias decisões, onde eu quero morar, estava um pouco triste, meio desanimada, então estava precisando fazer essa mudança de ciclo e foi lá vivendo. Eu fiquei 2 meses vivendo lá no Instituto Etno, mas foi a partir desse convite da Maria que eu fui do centro de São Paulo, da Praça Roosevelt para Serra Grande, a partir desse contato. E você, Si? Eu teve essa parte, né, que você contou da história também, do convite, né, da Maria, a partir de um projeto muito lindo que eu e a Ju participamos, né, organizado pela Patrícia Sogaia, que chamava Jovens no Centro, que tinha diversos facilitadores super incríveis, assim, um projeto muito lindo com jovens. Mas eu teve um detalhe interessante, que eu fui parar no Instituto antes de conhecer a Maria, porque eu estava morando nessa época em Salvador e tinha ido fazer um evento em Itabuna. E aí, quando eu acabei o evento ali em Itabuna e depois em Olivença, até pela plataforma Caleidoscópio e tal, junto com a Silvana Marra do Instituto Oasis, eu estava voltando e falei, vou voltar pelas praias, né? E aí eu fiquei cansada de dirigir e falei, vou parar em algum lugar. Aí o pessoal me falou, mas onde você está? Ah, estou em Serra Grande. E aí eu tinha uma reunião com a Paty, né? E aí, no dia ela perguntou, onde você está? Eu falei, estou em Serra Grande. Ela falou, não, você tem que conhecer o Instituto Etno, você tem que ir lá, tal, e fez essa ponte. E aí eu falei, não, mas eu tô já subindo, já tô querendo descansar do final de semana. Não, mas vai lá pelo menos 15 minutinhos, tal. E é perto da praia, depois você descansa, tal. E aí eu falei, tá bom. Aí eu fui no instituto e aos 15 minutos eu fiquei simplesmente lá umas 4 horas conversando com a Clara, que é uma das pessoas de muito amor, saudade dessa família do Instituto Etno, né? Virou uma família para mim. Eu fiquei lá quase que 8 meses, né? Ou mais até, mais do que 8 meses, né? Foram 8 meses na última temporada, eu acho. Mas e aí a Clara foi muito interessante, que eu estava com uma série de jogos dentro do carro, né? E aí eu comecei a tirar os jogos do carro para mostrar para a Clara, e ela falou: "Vem cá um dia para poder jogar todos esses jogos", né? E aí eu falei: "Olha, não convida não que eu venho", né? E aí depois, quando eu cheguei em São Paulo para esse evento, a Maria chegou e falou: "Nossa, eu sou de Serra Grande". Eu falei: "Não, eu acabei de passar por lá, né?"
e conheci um instituto muito legal lá. Ela falou, como que chama esse instituto? É o Instituto Etno, né? Ela falou, então você conheceu a minha casa. Uhum. E aí eu fiquei sabendo, e aí depois ela reforçou o convite, né, da Clara para poder voltar para lá, e a gente acabou até construindo uma fase do jogo junto, né? Não foi nem só jogar, fomos nos aprofundando aí na relação cada vez mais. Foi assim, Deise, um chamado aí que de repente meu carro estava parado na porta. Que incrível, vocês foram chamadas, né, gente? E eu queria que vocês contassem um pouquinho Depois a gente vai falar um pouquinho do dia a dia, que eu acho que todo mundo deve ter uma curiosidade sobre esse dia a dia, do que acontece lá, de como que é. Mas eu queria que vocês contassem primeiro, o que que vocês sentem que essa vivência aí, da Ju um pouquinho mais curta, a sua mais longa, o que que essa vivência trouxe de mudança para a vida de vocês? E aí, Aonde que primeiro, mexeu? Juliano, eu acho que mexeu na minha integralidade, sabe? Foram tantas coisas que mexeu em contribuir com eu integrar tudo que eu tinha vivido, né? Quando eu parei no instituto, eu estava numa aceleração muito grande. Lá no instituto tem uma brincadeira, né? Que da gente falar qual animal que cada um parece, né? Isso é uma brincadeira, assim, de uma conversa de café da manhã ou de almoço, quando alguém chega novo, a gente fica brincando de pensar nos animais. E aí eles falaram que eu cheguei que nem aquele, eu não vou lembrar o personagem, mas é um carrinho que não sei o que é McQueen, se eu não me engano. É, e eu estava realmente muito acelerada quando eu cheguei lá, né? E eu acho que esse foi um aprendizado, assim, de pausar e para deixar as coisas chegarem a mim, sabe? E eu consegui assentar tudo que eu vivi lá foi o último ponto de itinerância, né? Então tudo que eu vivi nos 4, 5 anos de itinerância. E acho que lá foi o lugar que as coisas foram chegando e fazendo sentido, sabe? Então foi um lugar dessa integralidade, de compreender os sentidos, de dar tempo, né, das coisas mesmo serem absorvidas e de sentir a potência do amor, sabe? Que eu acho que se fosse para mim colocar o que mais impacta de estar no instituto é a força do amor, sabe? É um lugar assim que é um amor muito gratuito que a gente não está acostumado no dia a dia, sabe? E é um lugar que a gente se sente muito amado, muito pertencente, que a gente pode ser quem a gente que a gente pode, coisas que a gente, em muitos poucos momentos, a gente vivencia na vida, que é esse amor sem esperar nada em troca, sabe? As pessoas simplesmente estão ali se amando. Então, acho que esse amor, assim, meio gratuito é uma palavra ruim, mas, assim, esse amor livre, sabe? E esse amor que você pode chegar, você pode sair, né? Que as portas estão lá sempre abertas, sem cadeado, né? Então, e isso eu acho que é uma coisa que impacta muito. E ao vivenciar esse amor, é muito difícil da gente sair de lá sem ter sido tocado por isso, sabe? Então, e isso traz a integralidade da gente, porque eu acho que a gente realmente, né, nossa energia flui na máxima potência com amor mesmo, né? E quando a gente começa a conseguir deixar o ego, a raiva, as relações não produtivas, né, ou as relações que não nos fazem bem, quando a gente começa a deixar isso, a gente vai integrando, né? Então, eu acho que é uma mudança muito grande de vida, assim, eu poderia passar aqui 5 horas ou mais falando de tudo que eu aprendi, mas eu acho que esse foi o ponto, assim, que resume tudo, né? E que é um pouco até disso, né? Que eu acho que vai permeando os diversos conceitos que a gente pode ir conversando, mas que é isso, essa integralidade vai trazendo o nosso corpo território de volta, né? E nos dando sentido. Então, acho que isso é o que eu mais aprendi lá. Ju, contigo. Que lindo, deixa eu só Eita. comentar uma coisinha. Falam muito que na essência,
enfim, muitas linhas espirituais falam que na essência do nosso ser está esse amor incondicional e que todo ser humano tem esse anseio por servir. E eu ouço vocês falando, eu acho que lá é um lugar onde isso se pratica muito e que a gente está precisando muito praticar mais, né, no nosso mundo. Então, acho que deve ser muito inspirador mesmo. E isso é muito legal, sabe, desde você trazer essa questão do servir lá, a gente aprende muito a se colocar nesse lugar de estar disponível para esse amor incondicional. E estar disponível para esse amor incondicional é nas coisas mais simples do dia a dia, sabe? Que é de servir no dia a dia, nas coisas mais simples de todas. Seja varrer uma casa, que é um servir por um bem coletivo, seja cuidar do ancião, seja preparar um almoço, nas coisas simples do dia a dia, porque é o dia a dia que constitui, né, a nossa vida, do cotidiano que constitui a nossa vida. Ju, deixar você falar um pouquinho. Nossa, eu fiquei até sem palavras te escutando aqui. Eu também assim, me identifico muito com essas suas experiências, né? Acho que o conceito do corpo-território eu aprendi muito lá, né? O nosso corpo é o nosso território. E o estar num território é uma troca constante com com o nosso ser integral, espiritual, físico, emocional. Então, dentro do Instituto Etno, acho que eu pude experimentar. A gente vivia muito perto da Mar lá. A Mar é uma mulher, porque é uma força feminina muito forte. Então, ela era sempre um lugar do despertar, das caminhadas, das trocas, e também acho que tem algo que eu levei para a minha vida desse amor do que eu aprendi muito no Instituto Etno, e uma frase que eu escutei muito lá é a consciência pela convivência. O quanto que a gente expande a nossa consciência na medida que a gente vai convivendo com o outro, convivendo com o território, convivendo com esse servir, né, que muitas vezes eu tenho preguiça, muitas vezes eu tô, né, não tô naquele momento, então é uma prática de disciplina, mas é uma disciplina muito amorosa, onde a gente vai fazendo um pouco a cada dia e vendo esse fazer ser tecido em relações, em trocas, em transformações físicas, emocionais. É algo muito delicado, assim, da gente perceber. Então, a gente tinha esse contato muito perto com a Mar para viver o bom, para viver também, para poder desaguar quando a gente tinha conflitos, né? Porque o dia a dia, com muitas pessoas convivendo, é uma casa de acolhimento, é uma casa aberta à comunidade. Então, é bonito também a gente poder olhar para os nossos conflitos, poder sentar, falar deles. Eu acho que eles são um lugar que fazem a gente crescer demais. E algo que eu acredito muito que esse viver em comunidade, então lá nós vivíamos pessoas de idades né, tínhamos uma criança, né, de 2, 3 anos e até um ancião de 90 anos. Então, como tudo isso é viver conjuntamente, a gente aprender com a criança, a gente aprender com o ancião, trocar saberes nessa observação. E essa observação ela precisa de tempo. Então, tem uma grande sabedoria do bem viver indígena, que é entender o tempo das coisas, o tempo das relações, o tempo do olho no olho, o tempo de estar na rede, né? O tempo de descansar, o tempo de servir, o tempo de fazer. Então, foi uma. Eu trago comigo todas essas sementes, agora me acompanham onde quer que eu for. Eu acho que eu ganhei algo que a Maria falava, né? A gente às vezes vai para um lugar para ganhar ritmo, a gente perde às vezes o ritmo, né? Como se as coisas se desconectassem. Eu também, a Si falou que ela estava muito acelerada, eu estava muito desconectada, e lá eu retomei meu ritmo e o ritmo das coisas. Uau, que legal ouvir vocês, gente, muito legal. Eu vou pegar uma coisa de cada vez, teve tanta coisa interessante aí, mas acho que essa questão aí da convivência, né, que vocês comentaram,
Eu acho que tem uma coisa dos povos originários que é muito diferente. A gente separa, criança fica de um lado, adolescente fica de outro, adulto de outro, os idosos de outro. A gente separa muito tudo isso, a educação, o que você está aprendendo naquela fase da vida, é tudo muito separado. E os indígenas, eles fazem isso tudo muito integrado. Eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre essa parte, assim, dessa integração da criança que está aprendendo com o idoso, com o adulto e como é que essas diferentes informações e aprendizados se permeiam assim. Uhum. Eu penso que uma das coisas muito interessantes disso tem diversos pontos assim para a gente pensar, mas um dos que mais me impacta é a gente estar disponível para a escuta, sabe? E aí, seja a escuta da criança, seja a escuta do ancião, a sua própria escuta, né? Perceber esse lugar do vazio, isso do vazio é um lá, até por conta do livro da Sabedoria da Natureza, né, que tem um capítulo que fala muito do vazio, mas esse vazio num lugar de silêncio e de deixar as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que a vivência na casa tem muito essa possibilidade do vazio, de tipo deixar as coisas acontecerem, né? Deixarem a gente se aflorar e cada um se aflorar e tá todo mundo ali convivendo disponível para o aflorar de cada um, sabe? E para a escuta ativa de cada um, para vibrar com os sonhos, com os desejos, com as necessidades, com as dores de cada um, né? Para acolher tudo isso. Um acolher que não é nada assistencialista, tipo, te levando para um lugar de autonomia, né? E trabalhando essa questão da sua autonomia, tipo, ok, estamos aqui para te escutar, para te sentir, mas como que você se escuta, como que você se sente, como que você tem essa autonomia. E aí, como a Ju disse, nesse processo de autonomia, né, a presença da natureza como um todo é muito lindo, né? Porque Serra Grande é um lugar de mata, de cachoeira, de rio, de mar, né? E cada um se conecta com a sua própria natureza, até nesse contato externo, né? Então, a Ju, né, que é ligada aí a mar, sempre falando muito dela, a mar lá é muito forte, né? Porque eles falam, acho que é legal aprofundar um pouco nisso, que eles falam que a mar é quem leva e traz informação, né? E eles chamam de amar por conta que amar, a informação que precisa circular no mundo hoje, ela é feminina. Então, por isso, da amar, né, desse feminino. Mas também tem o rio, né, que é esse que vem, que deságua, que enche, que desafia as margens, que chega todos juntos até a marra e a marra acolhe, sabe? Então, e aí tem a mata, né? Que é esse lugar de você estar num universo que para a gente é muito diferente do nosso universo. Então você está ali de repente rodeado, cercado pela abundância, né? Por toda aquela natureza e com todos os microecossistemas formando aquele grande ecossistema de uma mata, sabe? Então, e aí tem os movimentos de agrofloresta, aí tem os movimentos de coleta, aí tem, sabe? Então é uma mistura muito interessante nessa questão da educação que você falou. A cidade vibra isso, sabe, Daisy? É muito legal quando a gente chega até na praça de Serra Grande e a gente vê todas as crianças se interagindo com um adulto, com um idoso e convivendo junto e livre, sabe? Podendo correr, podendo brincar, e todo mundo estando ali cuidando, sabe? É uma verdadeira comunidade cuidando, né, dessas crianças de uma forma coletiva. Então, acho que tem um pouco isso do próprio espírito no instituto, né, tem um verdadeiro quintal brincante, né? O quintal ali da casa é onde todo mundo se conecta e brinca, sabe? A gente brinca, a gente dança, a gente faz os rituais, a gente planta, a gente brinca com os animais, né? Tem essa questão, né, da gente começar a olhar de uma forma diferente para os não humanos também. Eu aprendi muito disso lá, né?
E a gente senta na cadeira com o ancião e espera o passarinho levantar do fio, né? Isso é uma coisa que ele tem lá de prática. Então, assim, aí a gente deita na rede, faz movimento de articulação de rede. Então, ali tudo vai acontecendo, sabe? É muito bonito, porque realmente não tem esse. Todo tempo é esse tempo do vazio e de aprendizado. Não tem esse tempo da escola, não tem esse tempo segmentado, né? É como a Ju disse, é um tempo da consciência pela convivência, da gente se conectar com a gente para a gente compreender o outro e conseguir conviver em comunidade, né? É muito lindo. Ju quer falar também? Assim, também, assim. Não só, acho que é um aprendizado de coletivizar os cuidados, né? Então, a gente coletiviza o cuidado da criança, do ancião, do adulto, porque nós adultos também precisamos ser cuidados, e lá nós somos muito cuidados nesse lugar amoroso. Eu sempre convivi em meios onde o cuidado sempre foi muito terceirizado, né? Para a escola, para um médico, para algum cuidador, em geral, uma Cuidador. figura feminina, Uhum. uma cuidadora, né? Então, é um resgate de algo que eu já vinha experimentando, né? Saindo, eu sou de São Paulo, capital, e aí eu fui viver numa cidade que tem muitas pessoas com esse olhar de vida comunitária, que é Piracaia, e lá eu já comecei a entender a diferença de você ter sempre a criança perto. A gente em muitos meios a gente não vê crianças, né? Mas elas são a nossa sociedade, né? Os nossos anciões, as crianças. Então, acho que lá eu comecei a experimentar isso e é algo que os indígenas, né? Os povos originários, é uma convivência que a gente foi perdendo e, na verdade, a gente vai lembrando disso, né? O quanto que a gente precisa viver junto para lembrar o que a gente foi, a criança, e para aprender com o que a gente vai ser, que é a pessoa que já tem mais experiência que a gente, né? Então, eu vejo muita riqueza nessa sabedoria de a gente não terceirizar, não compartimentalizar, né, a criança, o adolescente, o adulto, ou a pessoa mais velha, o ancião. Então, foi muito rico experimentar tudo isso junto. Eu acho que uma grande chave para isso, Daisy, é viver na presença, sabe? Uhum. Eu acho que é isso, a gente vive um dia após o outro na presença, onde que está todo mundo na máxima presença possível. Aí, se você está na presença, você se relaciona, né? E esse é um outro aprendizado, de estar presente, né? E é um exercício diário também, estar ali presente, né? Falando, né, como que cada um se sente, como cada um está. Então, né, tendo esse espaço de se colocar, né, e de se sentir mesmo, né? E acho que eu só complementaria com esse senso comunitário. Se a criança chora, ela não é um problema da mãe e do pai, ela é um problema de todos, né? Um problema não, ela é uma parte de todos, né? Então, se o ancião tem uma necessidade, é uma questão para todos, não é uma questão para, né, para. Hoje a gente vê muitas, principalmente a nossa geração agora dos 40, muitas sobrecarregados, né? Cuidando dos pais, cuidando dos filhos. E porque a gente não coletiviza, a gente nem fala muitas vezes de quanto que esse cuidado ele demanda uma rede, ele demanda uma aldeia, uma tribo, né? Então é a presença e esse senso de estamos todos juntos, né? Estamos todos juntos nessa. Tem até aquele ditado, né, que fala que precisa de uma tribo para criar uma criança. Então, e a gente não experimenta isso. Acho que deve ter várias quebras de paradigma em relação a viver numa aldeia e viver como a gente vive nas cidades. Mas uma coisa que me vem um pouco é assim, a questão da comunitária eu acho que é algo que todos nós desejamos em certo ponto, mas acho que no outro, o contraponto talvez seja onde que eu perco a minha individualidade, meu tempo de pensar, o meu tempo de sentir, o meu tempo de internalizar, meu tempo de autoconhecimento, que esse é um dilema
enfim, da humanidade. Como é que vocês sentiram isso lá? Tinha espaço para o individual também, para você, para você internalizar, para você elaborar os aprendizados e assim por diante? Acho que tem algo que é a disciplina de uma casa que tem tempos, né? Então, tem os tempos de fazer juntos, tempos que são seus. Então, a questão da disciplina ficou muito comigo, isso, né? Então, tem o tempo de despertar e ver o sol nascer. Esse é um tempo de silêncio. Tem o tempo do café, que é o tempo do compartilhar. Tem o tempo da prática física. Tem o tempo. Eu amo cozinhar, então eu fiquei muito na cozinha, né? É uma cozinha que às vezes a gente cozinhava para mais de 10, 15 pessoas, né? Então, como é que a gente tá ali naquele momento também? Eu vou conversar, eu vou escutar uma música, eu vou ficar em silêncio e fazer em silêncio. E é um aprendizado, eu acho que a gente também vai aprendendo muito a se conhecer e a se refletir nessa convivência intensa. Porque, em geral, a gente vive muito compartimentado nas nossas casinhas, né? E se meu vizinho faz barulho, eu ainda vou lá e né? Como assim, né? Então, como é que a gente aprende a aceitar o outro e também ver os nossos limites, né? O nosso ego. Eu lidei em vários momentos com as minhas brigas internas, né? O meu ego que dizia o que é certo, o que é errado, como deveria ser. E ufa, respira, pera, não é assim. Vai para o mar, vai para o mar. Respira e retoma e vamos entender o que que a gente quer fazer junto. A gente tem muito esse retomar dessa intenção. Eu acho que completando um pouco, concordo com tudo que a Ju falou aí, né? Mas eu acho que tem dois pontos que é interessante. Um é o de confiar nesse fluxo da vida mesmo, sabe? Eu acho que não tem um por acaso, né? Então, se a gente está ali vivendo uma nova cultura, é para aprender mesmo e se entregar, né? Eu acho que entrega é uma palavra muito que ficou muito forte para mim, assim, sabe? Essa de se entregar e acolhe o diferente, o que está chegando, né? E eu acho que o livro também da sabedoria da natureza traz um pouco disso no capítulo ali dos ciclos da vida e tal, né? E até no próprio capítulo do universo. Então, assim, confia nesse universo. A gente é um cisquinho aqui, né, gente? Então, confia que tem uma força maior que nos conduz, né? E que se você está ali para vivenciar aquilo, o que que eu tenho para aprender com isso, né? Então, acho que essa entrega para o que eu tenho que aprender foi muito importante para mim, foi um lugar que talvez eu mais me aprofundei nesse processo de autoconhecimento e de olhar para mim, sabe? E de olhar para coisas muito profundas, assim, que às vezes dava até assim vontade de culpabilizar a casa, culpabilizar o instituto, tipo, não posso estar vivendo isso aqui, mas falo, velho, se eu não viver isso e se eu não olhar a sombra, como que eu vou atravessar para ela, né? Então, é um momento desse contato com as suas sombras também, porque é isso, né? Você precisa integrar suas sombras para você estar nesse corpo território. Então, e uma coisa que eu acho que ajuda muito, né? Fora todos esses momentos, acho que tem diversas coisas que ajudam esse processo de autoconhecimento lá. Fora esses momentos, né, de silêncio, de ir ver o ritual do nascer do sol, de ir para a mar de manhã no seu contato. Uma coisa que para mim foi muito importante, que é o como eu me sinto, né? A gente tinha um momento que era o momento do como eu me sinto, que todo mundo sentava ao redor da mesa e a gente falava como que a gente se sentia. E mais, assim, desse como me sinto, não era fala aí por falar. Às vezes a dinâmica da casa inteira mudava por conta que você estava se sentindo daquela forma, sabe? Então, e das coisas simples, né? Tipo, hoje eu estou com cólica, não tá difícil para mim, estou com dor, né? E aí todo mundo fala, escuta seu corpo, né? Você poder escutar o seu corpo, escuta o seu corpo. Se você está assim, a gente vai dar um jeito aqui de redistribuir suas funções para você poder nesse momento de escutar o seu corpo e ver o que o seu corpo está querendo te falar e está querendo te ensinar. Então, tem esse respeito muito grande assim de escuta. E tem uma outra coisa que eu acho muito linda, que eles colocam tudo como um convite, sabe? E aí esse respeito de tudo ser colocado como um convite parece uma coisa simples, mas não é, por causa que ninguém está ali te obrigando a nada,
E tudo é um convite, e aí esse convite possibilita que você dê os passinhos de aprofundamento, ou de superfície, no seu ritmo, né? E aí eu acho que isso também ajuda muito a compreender esse tempo das coisas, sabe? Porque a gente às vezes fala, estou indo para lá, vou me forçar um processo, até de autoconhecimento mesmo, mas é um processo, não adianta você forçar, vai ter o ritmo, tem o ritmo de você ver, de você sentar, de você digerir, de você compartilhar, né? Então, às vezes, no momento do como eu me sinto, o máximo que a gente consegue falar assim, hoje eu estou tentando compreender o que está aqui, ainda não está em palavras. Então, hoje eu estou aqui com isso que está aqui dentro e preciso de mais tempo para elaborar em palavras, ainda não consegui elaborar. E ninguém vai te forçar a falar, não, você já tem que ter elaborado, você tem que compartilhar, né? Não existe isso, assim. Então, é esse respeito mesmo, acho que é uma grande palavra, assim, sabe? Muito legal, gente, muito legal. E, eu acho que eu queria que vocês contassem um pouquinho mais desse dia a dia, como é que era o dia a dia lá, e a partir do dia a dia, que hábitos vocês trouxeram para a vida de vocês também. Eu sei que, por exemplo, a Si fala, brinca da articulação em rede de vez em quando. Sei que você instituiu aí as sextas-feiras para ir à cachoeira depois que você voltou de lá e procurou fazer o tempo de descanso que eles propõem lá, né? A Ju também falou de várias coisas aí da disciplina que melhorou. Queria que vocês detalhassem um pouquinho mais o que que é que acontece lá, que a gente que não foi fica curioso de entender o que que é o dia a dia. Vocês já colocaram vários elementos, mas entender assim como é que funciona mesmo o dia a dia e até para a gente falar um pouquinho de como é que entra o livro, né? Porque vocês conheceram, tiveram contato com esse livro que a gente vai estudar lá dentro da aldeia. Eu acho que para mim a disciplina que traz esse dia a dia foi muito forte, né? Então, tinha uma programação para o dia, né? Quase que um corrimão para você saber por onde você caminha, né? Então, a gente tinha um convite de despertar às 4 da manhã, ver o sol nascer, nesse momento fazer um silêncio, fazer as intenções para o seu dia, perceber como é que você está acordando. Nesse intervalo de ver o sol nascer e todo mundo vai para a praia, que era muito pertinho, a gente preparava um chá, né? Então, esse chá por volta, assim pode me ajudar, né? A gente fazia uma prática física, depois desse ver o sol nascer, então tem uma parte que fazia yoga, tai chi, alongamento, o rapé também é uma prática que eu já tinha essa prática, mas lá ela ficou mais viva na minha vida. Inclusive, a gente tinha um mestre rapezeiro lá maravilhoso. E aí, depois que todo mundo já despertou, tal, tinha por volta das 7 um café da manhã, tomando esse chá, na verdade, é um momento do chá, né? Onde a gente tinha esse convite para contar como eu me sinto, contar os sonhos, e aí é muito lindo, porque também eu sempre separei muito, né? O momento dos sonhos, o momento da vida acordado, ai que pretensão, né? Quando que aqueles sonhos, quando a gente escutava principalmente o vovô contando, né? O vovô contava muito dos seus sonhos. A gente via como esses sonhos tinham uma ligação tão linda, tão viva com o que aconteceu, ou com o que ia acontecer naquele dia, né? Então, é um momento de escuta e de leitura. Esse momento de começar o dia com uma leitura foi lá que a gente começou a ler a sabedoria da natureza, né? Eu saí antes precisei sair antes da gente terminar o livro, mas todo dia a gente lia alguma literatura, algum livro inspirador. Então, nesse momento, a gente lia. E aí tinha uma série de demandas para cuidar do coletivo, né? Se tinha limpar, uma parte para limpeza, organização da casa, porque a gente estava às vezes em 10, em 15, era uma casa que tinha um fluxo de pessoas. Alimentação, acho que a prática da alimentação também mudou muito na minha vida depois de lá. Então, preparar uma equipe que cuidava da alimentação. E aí a gente tinha esse almoço e à tarde momentos de trabalho, né? Daí cada um
ia para os seus trabalhos, para o que precisava fazer. E à noite a gente tinha, como é que estava a noite, se À noite a fundo? gente tinha normalmente, né, um momento coletivo, né, que tinha muitas coisas, às vezes a gente assistia um filme, às vezes a gente sentava e conversava, a gente às vezes fazia bordado, né, algum artesanato, e depois tinha o ritual de fechamento, né, que a gente fazia uma reza, né, eu acho que o dia sempre era aberto na hora do chá, a gente antes do chá a gente fazia um canto, né, e a gente também fechava o dia com canto. É, E e além, né, dessa rotina diária, que eu acho que a Ju, né, colocou muito bem, a gente ainda tinha algumas rotinas semanais, como o ritual toda sexta-feira, né? Sexta-feira a gente tinha um ritual. Então, e por mais que tinha, né, essa rotina, em alguns momentos também essa rotina precisava mudava ser toda. quebrada, né, mudava toda e tudo bem, né? Isso também é um aprendizado de ter uma disciplina, mas não ser uma disciplina rígida, assim, né? E, e aí, tipo, né, nessas organizações coletivas, cada um tinha uma função, uma missão, mas também tinha, assim, por exemplo, a qualquer momento que você precisasse, tipo, sair e fazer algo diferente, alguém estava sempre disponível também para poder te cobrir daquela missão. Então, gente, estou precisando ir na praia, vou estar ali uma volta na praia, sempre alguém assumia também, eu sei. E eu recebi também um convite de passar pelo menos uma hora por dia, assim, na praia. A gente acaba passando, né? Porque a gente acorda às 4 e o chá é às 6 da manhã. Então, você tem 2 horas ali para estar em contato com a natureza e tal, né? E ver o nascer do sol, né? Tenho ainda um momento... Às vezes a gente ia na praia 3, 4 vezes por dia, porque muitas vezes, né, Ju, a gente foi conversar na praia à noite, que para mim era um momento muito mágico porque lá é uma praia que não tem muita iluminação e é muito segura. Então é quase que se você estivesse andando num planetário, sabe? Então o contato com o universo ali também Quem tá no Rio, né? No Rio você vê tudo quentinho. isso, é muito lindo, né? Como se você estivesse passeando mesmo no universo, porque faz aquele planetário 180 graus, né? De estrelas que você enxerga e a lua nascendo. Eu lembro um dia que eu e a Ju sentamos na beiradinha do rio para ver o nascer da lua no mar, assim, foi um momento de muita conexão, assim, com a Ju, que foi um momento que ficou marcado, assim, na minha memória, né, e aí você vai fazendo famílias, né, eu acho que todas as pessoas que passam por lá e que estão vivendo isso, viram meio uma família mesmo, irmãzinhas, porque estão ali convivendo em profundidade, né, então a gente começa a conviver com as pessoas nessa profundidade da essência de cada um e da beleza de cada um, sabe? Dos desafios de cada um. E, e isso é muito diferente do que normalmente a gente vive na cidade, que é viver a produtividade, né? E aí eu acho que isso é um pouco difícil de estar na cidade, porque você está sempre sendo desafiado a acelerar, 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 e está nesse campo da produtividade. Então lá eles falam, né, da gente manter os 8-8-8, que é 8 horas de descanso, 8 horas de sono e 8 horas de trabalho, né? E isso na cidade é muito difícil de manter, mas mesmo quando a gente não mantém isso, o que eu venho procurando é manter a presença, sabe? Porque a cidade ela vai te levando a uma aceleração tão grande, né? À toa que tantas pessoas estão em crise de ansiedade, que vai levando a essa aceleração que faz você estar aqui já pensando no próximo compromisso. Aí eu estou no próximo compromisso já pensando no outro. Então, quando a gente consegue estar, mesmo no monte de coisa acontecendo, estando na presença, estando no nosso corpo território, entendendo o nosso próprio ritmo, nos percebendo ali ao redor disso, né? Isso é muito potente, né? E aí eu acho que as práticas que a gente trouxe, eu acho que eu trouxe uma mudança radical da minha alimentação, né? Aprendi muito, muito, muito sobre alimentação lá, sobre esse se nutrir, sabe?
como que a gente se nutre de todas essas coisas que a gente está falando, né? Então acho que é essa nutrição assim da aldeia ainda está muito viva em mim, sabe? Que é nutrir de presença, que é nutrir de escuta nas relações com as pessoas, nutrir desse cuidado, nutrir da mata, né, e da natureza. Então, assim, eu coloquei religiosamente, posso estar na cidade, mas sexta-feira para mim é um dia sagrado, assim, acaba que é o mesmo dia do ritual lá da aldeia, né? Mas assim é um dia que eu já acordo em outro ritmo, porque pode estar tudo acontecendo que eu vou para a cachoeira, né? Às vezes a gente sai daqui de Belo Horizonte para ir para uma cachoeira aqui na Grande BH, né? E às vezes está chovendo, mas tudo bem, eu vou ver a chuva no mato, sabe? Não importa como que tá. Não vou conseguir entrar na cachoeira, tá tudo bem, mas eu vou tomar banho de chuva, eu vou ver a chuva no mato, vou ver como que os animaizinhos se comportam na chuva, vou compreender esse ciclo que às vezes está fazendo sol mesmo e às vezes está chovendo, vou ter esse contato, sabe? É se perceber nessa pequenez e ao mesmo tempo nessa abundância e interdependência da vida, sabe? E isso é uma coisa que eu levo, e assim, os próprios, o momento, por exemplo, de rapé também, o maracá, né? Esse momento da música, de abrir o dia, de desejar as coisas para o dia, de fechar o dia, isso também é algo que hoje, né, eu nunca compreendia muito como que as pessoas conseguiam fazer, por exemplo, uma meditação todo dia pela manhã, né? E eu falava assim, nossa, como assim? Era para mim algo de outro mundo, né? E hoje acaba que eu tenho esse momento do ritual que eu fecho a porta, fico aqui no meu quarto, faço meu começo do dia, depois vou começar a fechar o dia, né? Essa preparação da gente ter o fluxo de energia no dia também, sabe? Você abre com calma, fecha com calma. Na cidade, se deixar, você é desafiada a pular da cama e já ir. Não, calma, vou acordar, vou molhar minhas plantinhas. Então, assim, mesmo na aceleração da cidade, eu ando, sabe, tendo esse tempo de cuidar das plantas, de molhar as plantas, né? Que eu brinco com o pessoal da aldeia, que é o que realmente importa, né? Esse lugar de cuidar das vidas, sabe? Servir as plantas, molhar as plantas, colocar alimento para os passarinhos, sabe? Que eles venham livremente, se eles quiserem vir. Se não quiser vir, tudo bem, a comidinha, a aguinha deles está ali para eles virem, sabe? Se eles quiserem. Então, acho que é isso, assim, sabe? De observar, olhar, ó, essa plantinha aqui está precisando de tal nutriente, ó, essa aqui está precisando talvez mudar o vaso de lugar, sabe? São pequenas coisas que vão trazendo, é exatamente isso, né? São pequenas coisas no dia a dia que vai trazendo essa nossa interdependência, essa nossa conexão, sabe? Incrível, é incrível como a nossa civilização perdeu esse link, né? Vive todo mundo em função, principalmente de conseguir se sustentar do dinheiro e tal. Se você for olhar, claro que eu não estou falando da energia do dinheiro, falando de como a gente usa isso. Né? Se você for ver, a gente faz muita coisa em função disso e se deixa, né? Deixa esses tempos. Porque uma coisa que você falou aí, você falou das 8 horas de descanso, as 8 horas de trabalho. Na aldeia, 8 horas de trabalho inclui trabalho de casa, por exemplo. O trabalho de casa é trabalho, é trabalho. Então, as 8 horas de descanso é o tempo de você se conectar com a parte espiritual, de refletir, tudo isso, né? Praticamente, quando a gente pensa na vida que a gente leva aqui, é quase que impensável. E a pergunta que fica para a gente é como se sustenta. Eu acho que uma solução que tem sido buscada por muitas pessoas que eu tenho visto na nossa sociedade, a Ju estava falando aí de Piracaia, né? O viver em comunidade propicia que você faça, que se você consiga mais, consiga viver mais tranquilo, faça mais coisas em comunidade, por estar em comunidade. Então, propicia um pouco esse equilíbrio também. Talvez seja um pouquinho o caminho de volta que nós estamos tentando fazer. E eu acho que, né, eu acho que essa comunidade por exemplo, num trabalho colaborativo, igual a gente está se propondo a fazer o grupo de estudos do livro, né? Acho que se a gente fosse cada uma individualmente fazer o grupo de estudo do livro, como que era tão mais pesado do que a gente fazer junto, sabe? E aí, como a gente faz junto, sobra mais tempo de presença, sobra tempo de troca, sabe? E às vezes a gente acha que a gente precisa ir para a aldeia, né, para poder
Talvez precisa ir para vivenciar isso tudo, mas às vezes a gente pode trazer a aldeia para onde a gente está, né? Que eu acho que é muito esse significado do corpo-território também, sabe? Não importa onde você está, e sim como você está, entendeu? E tudo isso que a gente falou pode ser vivenciado no aqui e no agora, né? Uhum, verdade. Bom, e é isso um pouquinho que a gente quer estudar com o livro, né? É interessante, queria falar uma coisa sobre isso, eu vejo também um sincretismo aí por algumas coisas que vocês contaram, do que vocês estudaram na aldeia, né? Esse livro, por exemplo, ele do Roberto Ottes, A Sabedoria da Natureza, ele vem muito de filosofias orientais, taoísta, tudo. Então, existe aí um sincretismo, uma sabedoria antiga, ancestral que permeia tudo isso, né? Inclusive os povos indígenas hoje. E, e eu só li ainda o primeiro capítulo aí para a gente começar a se preparar, mas fala das estações, fala de uma coisa que você falou aí também, de aceitar o fluxo da vida, que tem fases que estão mais propícias para isso, mais propícias para aquilo, e que você tem também uma sabedoria em aceitar os fluxos, entender que quando é o momento de recolher, quando é o momento de sair com um projeto para o mundo, todas essas coisas, né? As fases da vida. É muito bonito, assim, muito interessante. Estou super animada aí para a gente começar nosso grupo de estudos. Eu acho que o nome do livro, né, do Roberto é muito feliz, né, que é justamente resume e abre para tudo, que é a sabedoria da natureza e o quanto várias culturas, né, se a gente for olhar pouquinho do que eu conheço da Umbanda, né, que é algo que eu gosto de estudar, também está muito conectado com a natureza, né, os orixás, eles têm uma proximidade muito grande com a natureza e com essa observação da natureza. A astrologia, que muita gente conhece, desde você conhece em mais profundidade, também tem essa observação, né? Então, eu acho que quando a gente fala do livro, o livro ele vai ser uma porta de entrada. Esse livro, ele tá todo, pelo que eu entendo, né? Ele tá todo baseado na filosofia taoísta, mas ele é uma porta de entrada para a gente fazer um pouquinho disso que a gente está contando, né? Se aproximar da natureza, se aproximar dessa observação do que a gente é. A gente é natureza, a gente é água, a gente é ciclo, e muitas vezes nós vamos cada vez mais afastados nas luzes infindáveis da cidade que nunca apagam, né? Do ritmo que nunca abaixa, a gente vai perdendo, vai esquecendo, né? Então, somos natureza, e a partir da observação da natureza, lindamente o Roberto escreveu sobre isso, a gente aprende sobre a gente, né? Então, essa ideia de resgatar um pouquinho dos conhecimentos do livro. E cada um trazer também, né, os seus conhecimentos dos seus corpos territórios, cada um trocar. E aí a gente vai ter essa abertura linda com a Avalyn, né, que vai trazer retomar esse lugar dessa sabedoria indígena originária nossa. Eu acho que esse ponto que a Ju coloca, né, da gente lembrar que a gente é natureza, né? Então, observar a natureza é observar a gente mesmo, né? Então, acho que isso é um aprendizado, sim, sabe? E como que a gente se conecta com o resto, né? Como que a gente se conecta com o vegetal, com o animal, com o não humano, né? E como que a gente se conecta com a água, com o ar, com a terra, com ciclos, né? Eu acho que o Roberto traz isso de uma forma muito linda assim no livro, né? Tocou a gente em reflexões muito profundas lá, não é à toa, né? A gente leu diversos livros enquanto estava lá, né? Não é à toa que a gente escolhe esse, né? Para poder começar, pelo menos, e começar, eu acho que a pensar no que grande parte, né, dessas ancestralidades chamam aí de um bem viver, né? Que é esse, talvez esse conceito que vai, né, em oposição a essa dinâmica capitalista de produtividade, de aceleração que a gente também falou aqui, né, esse outro modo de estar no mundo fora desse sistema, né? Existem muitos sistemas já rodando no mundo, né? E eu acho que esse sistema é um que existe, que persiste, que está aí há milhares e milhares de anos e aí ainda está aí tão vivo, né? Basta você conseguir ampliar o olhar que ele está aí, super vivo, né? Super em evolução, super
numa evolução que não é esse sentido de tem que estar crescendo, 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 né? Que ele simplesmente existe. Então, acho que esse livro mostra muito isso e traz muito filosofias, assim, sabe? Muito preciosas, assim, sabe? Eu falo que às vezes quando a gente sai da aldeia, a gente demora a entender tudo que a gente aprendeu, sabe? Eu acho que eu ainda estou entendendo tudo que eu aprendi. Eu acho que se a gente fizer uma live daqui a 5 anos, né, para poder conversar disso, a gente vai ainda perceber trilhões de outras coisas que a gente aprendeu nessa convivência, né? E com toda a amorosidade, assim, né, do vovô em especial, da Maria Graciada, da Clara, da Estela, que são aí as pessoas que sustentam, né, dia a dia também esse instituto. Então, irmãzinhas, vovô, Maria, né, uma gratidão enorme aí por me permitir a fazer parte dessa família, assim, chamada Etno, né? Com todas as outras pessoas que eu tive a honra e a alegria de conhecer por aí, né? E até Então, mas eu acho que é muito isso e que é essa preciosidade mesmo, sabe, da gente poder trazer esse livro, poder estudar esse livro e trocar esse livro em outras perspectivas é algo que vai ser muito potente, né? Eu já estou feliz de estar trocando com nós três aqui nesses momentos preparatórios, né? Está sendo muito leve e queria comentar, né, que a gente ainda nem divulgou ainda porque a gente acabou fechando rapidinho, mas assim como a Ju falou da abertura com a Árvore, né, a gente conseguiu uma brechinha na agenda da Maria ali, né, de vir um pouquinho para esse mundo também, e a gente vai ter um encontro especial também, né, com essa cultura dos povos originários pela etnia Tupinambá, né? Então a gente vai falar com a Evelyn, né, que é de uma etnia, e com a Maria, que é de outra etnia. Vamos ter aí a abertura e o fechamento com essa energia dos povos originários. Potente, que potência. gente vai ser muito especial esse grupo de estudos. Então, até para dar aqui o serviço para o pessoal que está ouvindo, vamos começar dia. Olha, eu vou 30 dar do dia 30, 4. obrigada. Dia 30 de abril. Esse grupo de estudos vai acontecer de manhã, nesse horário que a gente está fazendo a live, 8h30. Decidimos aí que vai ser gravado, para caso alguém não possa algum dia, para poder acompanhar. E a gente deve As ter quartas-feiras, às né? quartas-feiras, às 8h30, vamos ter 6 capítulos para estudar. Já estamos falando de um ou outro encontro extra, encontro provavelmente de fechamento com a Maria vai ser extra, com a Maria Graciada. E a gente quer, nesse grupo, trazer muito. A gente vai trazer os pontos principais de cada capítulo, então é legal ler o capítulo antes, mas se trazer para o grupo para que a gente possa fazer trocas potentes e aprofundar a conversa. E acho que esse vai ser o ouro do grupo, a gente poder aprofundar o que o Roberto Otto já traz tão bem e que tem muitas camadas já, né? Acho que Sim. vai ser muito bom, meninas. Então, já deixo o meu agradecimento aqui para quem está junto com a gente ou vai ver essa live depois. Vou deixar Juliana e Simone se despedirem aí também. Eu acho que só completar, né, que os encontros vão ser de 15 em 15 dias para a gente ter esse tempo, né, de leitura também, né? Então vai ser leve, né? Nada de um ritmo acelerado, não. Vamos fazer no ritmo das coisas, né? No tempo das É, coisas. a ideia é curtinho, né? É Quartas-feiras, curtinho. das 8 às 9h30, começando dia 30 de abril. E vai ser um prazer. Eu acho que também o mais legal é conectar pessoas, né? Fazer essas conexões. Então, eu acho que as pessoas que estão começando a chegar já falam, putz, eu quero muito escutar essas pessoas, né? Eu quero muito trocar com essas pessoas. Então, não só estudar o livro tribo que tá a fim de olhar para isso, né? E fazer novas conexões, vai ser muito rico. Vai ser muito rico. Obrigada. Foi muito gostoso relembrar essa nossa vivência lá no Instituto Etno. Uma gratidão enorme a vocês por poder relembrar e também ao Instituto, a Maria, a Clara, a Estela, vovô. Muito obrigada. É uma família que marcou muito fundo no meu coração. Obrigada, saudades. Eu também me despeço, agradecendo aí a cada um que está escutando essa live, ou que vai ouvir em seguida, ou que vai assistir um trechinho,
né? É muito especial a gente poder se conectar nesse campo de profundidade e poder compartilhar um pouquinho desse campo de profundidade. Isso é uma das minhas missões hoje em dia. E gratidão a todos os aprendizados assim, né? E obrigado, universo, por ter feito meu carro parar nesse lugar chamado Instituto Etno e por ele existir, né? E acho que é isso. Espero todo mundo no grupo de estudos. Quero muito trocar com todos. Ju e Si, gratidão aí por esse bate-papo tão gostoso, por trazer para a gente um pouquinho que não teve essa oportunidade de estar lá, esse pouquinho para a gente sentir um pouquinho de como é, o que é e como a gente pode se conectar mais. E quem está ouvindo aí quiser se conectar através do nosso grupo de estudos, vai ser muito gostoso mesmo. E espero vocês aí no próximo Receitas para Ser Feliz.